Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Bom dia! No episódio de hoje vamos conversar com a arquiteta Thaís Polidoro Ribeiro, cuja obra se caracteriza principalmente pelo fazer acontecer junto, pelo empreendedorismo social e o fazer coletivo de projetos de habitação de interesse social, de arquitetura institucional e projetos de urbanização integrada de assentamentos precários. Eu sou Gabriele Ribeiro da Costa. E o meu nome é Davi Dornelles Meleiro. Obrigada, Thaís Polidoro, por aceitar conversar conosco. Bom dia a todos e todas, estamos aqui em 29 de julho de 2025, fazendo esse podcast. Primeiro, meu nome é Thaís Polidoro Ribeiro, eu sou arquiteta de formação, sou formada na Universidade Católica de Santos, mas a minha história começa antes disso, né? Muito antes disso, eu sempre fui estimulada pela minha família para visitar territórios periféricos, e quando criança, e aquela realidade sempre me impactou, porque ao mesmo tempo a minha avó me levava para fazer caminhadas em alguns territórios que ela tinha uma atuação social, e eu ficava vendo a vida das crianças iguais a mim, mas que eram muito diferentes da minha, e me levou a pensar que eu queria ser uma pessoa adulta que pudesse trabalhar para diminuir essa diferença que existia entre aquelas infâncias, né? A minha e a das crianças que estavam ali brincando comigo, mas que eram tão diferentes a realidade da onde elas viviam, da onde elas brincavam da minha. Eu começo a trabalhar muito cedo, com 15 anos, tive a oportunidade de ter um pai que era uma pessoa era um engenheiro mecânico, trabalhava na siderurgia, isso tem tudo a ver com a ditadura militar que a gente vai falar aqui, né? O processo de desenvolvimento do país a partir do campo da siderurgia. E para poder caminhar em alguma independência, né, eu fui trabalhar muito cedo, fui fazer um percurso de trabalho muito cedo. Mas, de repente, eu tenho que... E aí fiz curso técnico de administração de empresas e eu sempre soube que eu queria ser arquiteta. E aí, para ser arquiteta, eu fiz vestibular, e quando eu ingressei na universidade, o curso que eu ingressei era vespertino, então tive que abrir mão do meu trabalho, e aí entrei de cabeça no mundo universitário, dentro dos parâmetros de uma universidade particular, né? Que não tinha pesquisa, mas que tinha extensão, e a extensão estava sendo empreendida pelos próprios alunos. Tinha um movimento que vinha desde 96 na faculdade, da implantação de um escritório modelo de arquitetura, e tinham pessoas dessa faculdade que eram pessoas que estavam na Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, buscando melhoria nas diretrizes curriculares de arquitetura, que estavam ali buscando a melhoria do ensino, né? Mas também praticando isso dentro da realidade. E a gente tinha uma experiência reconhecida nacionalmente, que era a experiência da reforma do Museu de Pesca de Santos, que envolveu toda a cidade, as comunidades caiçaras do litoral paulista, e mais de 200 alunos da universidade e mais de 200 pessoas da cidade nessa concepção e na ação. Essa experiência ficou famosa, vinham pessoas do Brasil inteiro, estudantes de arquitetura, aprender como a gente estava fazendo, e eu, quando entro na faculdade, me deparo com essa oportunidade, né? Em 99, isso estava borbulhando na universidade, e esse grupo
que começou essa experiência de extensão acadêmica no Museu de Pesca, que funda o Instituto Elos, no qual hoje eu sou diretora, né, estou diretora executiva até o mandato de 2027. Sou mãe de dois meninos, um tem 12 anos, um tem 9 anos, e a maternidade me trouxe algumas temáticas para a minha vida. Uma delas, no período de gestação, foi a humanização do parto, e aí eu atuei, né, dentro do município nessa questão da humanização do parto na cidade, e depois que eles nasceram, passei a integrar um grupo que fundou uma escola Waldorf de ensino fundamental na cidade, que é o caminho de pedagogia e ensino que eu acredito para as infâncias. E nesse caminhar, então, a gente fundou uma escola e nos quais os meus filhos ainda estão estudando. Então, cada fase da vida a gente vai interagindo com alguns temas, né? E cada um dos temas vai abrindo portas e janelas que trazem novas oportunidades. Então, há 4 anos atrás eu descobri que o meu filho mais novo está no espectro autista, né? E ele a partir dessa descoberta, também novas informações e uma nova vida e uma nova janela se abre para a vida, né? Para aprender e para partilhar. Então, assim, esse é um pouco da minha história. Eu sou casada, sou uma mulher branca, né? Nesse percurso, né? A atuação que eu escolhi foi conectar a arquitetura com a diminuição das desigualdades. E o caminho que eu entendi, escolhi, foi a partir, então, desse grupo que estava fazendo extensão universitária dentro da Faculdade da Católica de Santos, da Universidade Católica de Santos, da Faculdade de Arquitetura, onde a gente desenvolveu uma metodologia de trabalho que desperta o potencial das pessoas, que traz o protagonismo para o centro da vida delas, né? Então, a gente acredita muito na potência que cada comunidade tem e o que a gente faz é juntar as pessoas para que elas possam conversar e para que elas possam interagir e entender o que as une e não o que as separa, porque a gente tem vivido muito, né, nesse momento da história, a separação que me diferencia, o que me afasta de você, isso é muito claro. Mas o que me une e o que a gente pode fazer juntos para mudar essa realidade é o que a gente escolheu. Então, a gente atua nos territórios sempre com um olhar para o que tem no território, para o que as pessoas sabem e querem para o seu território. A gente nunca chega com um projeto pronto, a gente chega com um processo claro, e é no processo que as pessoas, que os moradores, no seu lugar de fala, podem construir a realidade de futuro que eles querem. É muito interessante, né, a história de vida, também abrindo para nós também um pouco sua vida, né, sobre seus filhos, sobre seu pai, sobre sua história. E também muito interessante que desde sempre a senhora quis ser arquiteta, sempre trabalhou com o enfrentamento dessas desigualdades em lugares que claramente haviam pessoas em situação de vulnerabilidade. Você sempre teve essa conexão muito forte, né, com essas pessoas e com esses projetos que pudessem melhorar a vida dessas pessoas, frequentemente ignoradas, né? E, por exemplo, ali nos anos 2000, quando ainda estavam fundando alguns projetos, como, por exemplo, o Guerreiro Sem Armas, que começou em 1999, 2000, por ali, né? A senhora já sabia que estava fazendo parte de alguma coisa que se tornaria cada vez maior e mais impactante na vida dessas pessoas, ou a senhora ainda havia uma desconfiança de que aquilo poderia ainda dar certo? Olha, nós éramos um grupo de pessoas que, a partir da convivência e do objetivo comum, a gente foi fortalecendo vínculos de amizade, né? A gente tinha uma utopia de transformação real do mundo, né? Então, que a gente queria se conectar cada vez mais com quem estivesse fazendo transformações positivas. E a gente, enquanto grupo,
a gente não tinha claro os nossos objetivos, onde a gente estaria depois de 20 anos, nós nunca fomos uma organização, a gente nasce do fazer, né? Então, a partir de toda a experiência da extensão acadêmica, da interação com as comunidades caiçaras, desde Paraty até aqui o Vale do Ribeira, na divisa com Curitiba, onde tem a Associação de Jovens da Jureia, a gente foi se relacionando com as comunidades tradicionais inicialmente, as comunidades tradicionais caiçaras, porque tinha a ver com a temática do acervo do museu. E quando a gente foi se relacionar com essas comunidades tradicionais caiçaras, a gente se depara também com os caiçaras que estavam nas palafitas da zona noroeste de Santos, que eram caiçaras que tinham feito uma imigração, então que não estavam em territórios tão afastados e que permaneciam com seu modo de vida, né? A gente tem aqui em Cubatão a Vila dos Pescadores, a gente no dique da Vila Gilda a gente tem algumas personalidades do mundo da pesca. Então, a gente acabou se aproximando de alguns territórios a partir dessa interação e dessa pesquisa de entender o potencial e o pertencimento dessas populações tradicionais, né? A partir de olhar para o que eles sabem, como eles sabem fazer, das histórias de vidas locais e de encontrar qual era o sonho comum, né, para que a gente pudesse se colocar em ação. Acho que uma coisa que é muito importante é que a ancestralidade dos indígenas, né, que tem uma vida comum, né, no sentido de comunidade mesmo, que tem um modo organizacional da aldeia e dos processos de construção a partir de mutirões, tanto os caiçaras quanto os indígenas, né, tem muito a cultura do fazer junto, né, que depois, nos territórios periféricos, você vê refletido no churrasco da laje, né? Tem toda uma comoção para bater a laje de um vizinho e que, ao final de bater a laje do vizinho, tem uma celebração, né, a partir de um churrasco. Então, esse fazer junto, ele é importante, ele cria pertencimento e fortalecimento de vínculos, né? Ele está já desde a estrutura das comunidades indígenas, perpassando depois para a miscigenação dos caiçaras, e que você vê refletido até nos dias atuais, né, nos territórios que já estão bastante desconectados com o modo de vida de coletivização de muitas coisas, mas algumas ações são coletivas, né? Fico imaginando mesmo que até hoje algumas dessas práticas são realizadas, claro, algumas são adaptadas e vão mudando ao longo do tempo, e é importante que mantenha algumas dessas tradições, é importante também que existam pessoas, grupos que ainda buscam fomentar, né, essa ideia de continuidade, principalmente de alguns povos que ainda são, que sempre foram negados. Então, eu acredito que o processo do capitalismo, né, do ter para pertencer, do indivíduo e não do coletivo, né, de uma apropriação de riqueza individual, enquanto o coletivo está trocando sua força de trabalho, dando suas horas de vida em processos muitas vezes exploratórios, né? Traz um distanciamento, né? E a gente se distancia muito da nossa capacidade de sonhar e de envisionar nosso próprio futuro. Essa forma da gente relembrar que a gente pode sim sonhar, pode sim estabelecer um objetivo que no começo passa por um objetivo pessoal e depois ele vai se tornando coletivo, né? Quando eu percebo que eu quero cuidar das crianças porque eu tenho um filho, né, dentro da minha casa que eu não quero que ele tenha um destino de violência e criminalização e morte. E aí eu quero dar para ele algo que a minha comunidade não possui. E aí eu me junto a outras mães e percebo que elas também estão com essa mesma intenção, né? Sonham que os filhos consigam atingir
passar pela juventude, atingir maioridade e conquistar estudos, trabalho, dignidade, um outro formato, né, para a vida, juntando essas pessoas sonhadoras, elas se tornam mais fortes do que elas sozinhas, né? Fica uma caminhada muito individual. Então, a gente lembrar que a gente, quando está junto de pessoas que têm o mesmo sonho que a gente, isso é muito mais mobilizador do que quando a gente está sozinha, né? Pensando. E ir para a ação é fundamental, porque quando a gente se coloca na ação, as outras pessoas olham e muitas vezes se engajam, né? A gente usa um pouco a metáfora da fogueira, que tem pessoas que estão brasa, ou seja, já estão aquecidas e né, aquecidas de se colocar em ação por alguma coisa. Tem pessoas que estão carvão, ainda não a vida não deixou ou apagou a chama delas, a chama individual, e elas estão ali perto, mas se elas chegam perto de uma brasa, elas, né, contribuem para o fortalecimento da fogueira. E tem pessoas que estão num estágio mais evoluído, vamos dizer assim, né, de atuação, de entendimento de propósito, que conseguem, apesar do dia a dia tão duro, de uma jornada de trabalho tão longa, de tantas horas no meio de transporte para chegar até em casa, de ter precariedade no seu território, mesmo assim, elas estão em ação para além da sua própria vida, né? Para a vida do outro que está próximo a ela. E a gente entende que essas pessoas são como se fosse a chama já acesa, né? E o nosso papel enquanto facilitadores, né, de mobilização comunitária, de transformação territorial, é juntar, né, as pessoas que estão ainda, né, estão lá no seu estágio de carvão, que estão no seu estágio de chama, e as pessoas que estão já com uma brasa, e assoprar, né, os processos participativos, as ferramentas de diálogo e colaboração, elas são como o ar nessa fogueira. Você tem que assoprar para que isso possa se juntar e ter mais força. E tem uma hora que o carvão vira cinza, tem uma hora, então você tem que, ao longo do processo, entendendo como é que a gente pode manter aquela chama acesa, né? E aí a gente precisa trazer sempre mais madeira para essa fogueira, mais carvão, mais combustível, né? E aí é o convite para as pessoas se somarem nessa ação, né? Para que isso possa ficar fortalecido. Uma das perguntas que eu planejei também tinha muita relação a essa, como foi a aceitação, né, das comunidades, porque eu fiquei imaginando, querendo ou não, hoje as pessoas são um tanto quanto individualistas, isso independente, acredito que seja independente de, muitas vezes, de classe social. Então, muitas vezes eu ficava imaginando, talvez fazer um mutirão, às vezes, no início, pelo menos, não devia ser tão fácil. Mas assim como você estava falando, às vezes quando você começa a fazer, às vezes é um negócio que começa a contagiar as outras pessoas, né? Que elas começam talvez a se sentir parte também daquele lugar, daquela comunidade, e assim talvez eles queiram ver aquele lugar melhor, que acredito que a vasta maioria possuem os mesmos objetivos, né, de ver aquela... Você não quer morar num lugar melhor? Você não quer melhorar a sua vida? O que acontece dentro da gente, acontece dentro do outro. Ninguém quer ter uma vida pior. Alguém sonha ter uma vida pior? Alguém sonha piorar? Não, a gente sempre quer, enquanto ser humano, ter uma vida melhor. E aí o que acontece? A gente abraça as estratégias e o repertório que nos foi apresentado, as oportunidades que a vida trouxe, né? E aí a gente segue nesse caminho sem fazer grandes reflexões, né? Acho que é importante deixar claro que o mutirão na nossa metodologia, ele é o quinto passo. O primeiro passo é as pessoas olharem para o belo, reconhecer o que é belo. E o que é belo para mim não necessariamente é belo para você, Davi. Então, para mim, pode ser belo um varal
estendido com as roupas cor por cor, né, nos tons do arco-íris. Para você pode passar desapercebido. Para mim é belo quando eu vejo, mesmo num beco em cima da palafita, um vasinho de planta na porta de entrada da casa. Mostra que aquela pessoa, mesmo no contexto onde ela não tem terra, ela valoriza, né, o plantio. Provavelmente ela vem de um lugar onde as pessoas plantavam. E a gente, então, quando a gente vai para o afeto, que é o segundo passo, a gente vai se conectar com as histórias que estão por trás da beleza. Aí eu vou descobrir por que aquela mãe colocou aquela roupa por ordem cromática. Por que aquela senhora ou aquele senhor tem aquele vasinho de planta? Então, vou descobrir histórias no território, vou conversar, vou praticar com a pessoa um pouco, vou compartilhar, e não é um processo de entrevista, é um processo de abertura e de troca. Eu vou contar minhas histórias e vou escutar histórias. E aí a gente vai entendendo e convidando as pessoas para se reconhecerem. Então, a gente faz momentos de encontro de talentos. Tem gente que não sabe que a vizinha era poetisa, tem gente que não sabe que o outro toca violão, que o outro faz, a outra faz dança de rua, que a outra tem uma receita da avó que é magnífica, de um bolo especial. Então, a gente, quando as pessoas olham para a potência que elas têm, e se reconhecem enquanto parte do mesmo lugar, elas começam a valorizar o seu próprio potencial. E aí sim, só depois da gente reconhecer as belezas, encontrar quem está por trás das belezas, é que a gente parte para algumas conversas que convidam as pessoas. A gente tem uma psicóloga que uma vez num seminário desses eu fui, que ela trouxe um conteúdo que tem tudo a ver, que me marcou bastante, que ela falava o seguinte, ela falava de valência positiva, sinais de valência positiva. Então, uma panela areada, brilhante, no meio de um barraco que tem uma precariedade por uma questão de infraestrutura, mas aquela panela é um sinal, é uma valência positiva que tem pessoas com potencial de se colocar em transformação mais rapidamente do que quando você não encontra esses sinais de beleza. Né? Então, a beleza para cada um é subjetiva e todas são verdadeiras, não existe certo e errado. E o que a gente convida as pessoas é colocar o óculos da abundância, olhar para o que o território tem, para o que as pessoas têm, e não chegar com uma cartela de oportunidades do que as pessoas podem aprender, sendo que elas nem querem aprender. Então, a gente não chega com um projeto pronto, a gente nunca sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe que a gente vai encontrar pessoas, provocar encontros, e são nesses encontros que vão ser definidas as estratégias e as ações de quem quiser fazer parte. Então, só depois que as pessoas fazem o seu encontro de sonhos, e aí elas vão cuidar desse sonho. Né? E aí o cuidado é o momento que a gente traz elementos da arquitetura, porque as pessoas falam, eu não sei desenhar, eu não... Então a gente brinca de fazer maquete. Todo mundo se aventura a amassar a massinha, a colocar elementos na maquete que possam demonstrar aquilo que é importante para aquele projeto a partir do repertório daquele morador. Então, a hora que a gente convida as pessoas a cuidarem do sonho, a gente começa com a ferramenta da maquete e depois vai para a lista do que é preciso para a gente fazer acontecer. Quem são as pessoas que a gente conhece que podem ajudar? Quem são os comércios locais? Ou as pessoas, muitas vezes, a minha patroa tem tal coisa. Então, quem são as pessoas que estão conectadas na nossa rede, que a gente às vezes se esquece, que podem apoiar essa transformação de alguma forma. Para aí, só no quinto passo, a gente ir para o mutirão. Então, o mutirão ele é parte de um processo onde, claro, tem pessoas que não participaram de reconhecer suas belezas, suas histórias, mas elas chegam com a mão na massa e elas são celebradas também. Mas esse é um processo de engajamento e de reconexão com o próprio saber
e identidade que está ali presente, né? Com essa metodologia, nós estamos falando também de seres humanos que, desde sempre, né? Alguns comportamentos, por exemplo, de querer melhor, etc., isso sempre vai existir no ser humano. Eu acho que isso é excelente, que, por exemplo, essa metodologia pode funcionar hoje, assim como pode funcionar daqui 100 anos. Ela é uma metodologia de dar importância para essas pessoas, elas quererem participar, elas quererem melhor, e isso sempre vai funcionar. Isso, eu acho que a única coisa, Davi, é que eu não personifico as pessoas. Nós, você, você para estar nesse projeto de podcast, você está nele por algum motivo, pessoal e coletivo, certo? Certo. Então, o que te engajou para estar aqui? Quais são os princípios e valores que te mobilizam para você estar engajado nesse projeto? Né? Então, o que acontece dentro de cada um de nós acontece com o outro. E quando a gente fala só dessas pessoas, a gente está transferindo a um terceiro algo que acontece dentro de nós, entende o que eu estou dizendo? Perceber que nós, apesar da gente ter trajetórias diferentes, oportunidades diferentes, todos nós temos necessidades básicas universais que são iguais, né? É exatamente isso que é falar, que as pessoas ainda possuem sempre as mesmas, possuem necessidades, querendo ou não, que são necessidades do ser humano. Falo só em relação a isso. Exato. E querendo ou não, todo mundo, porque eu falo, por exemplo, todo mundo gosta de se sentir bem. Isso é meio que unânime, né? Todo mundo. Sim. Então, só referente a isso, mas com certeza. Agora, por exemplo, em questão de instituição, acredito que tenha mudado algumas coisas do poder do Instituto Elos, etc. Nesses 25 anos aí que vocês estão atuando. Talvez o impacto, talvez por exemplo, novos orçamentos, novas áreas de contribuição com outras comunidades. A gente começa como um grupo de jovens dentro da universidade que tinha o aparato, que conquistou um aparato dentro da instituição universidade e do Museu de Pesca para existir. Conforme a gente vai se formando e a gente vai entendendo que as demandas dos territórios, eles querem fazer mais coisas e a gente não é mais extensão universitária, a gente decide fazer a fundação do Instituto Elos. Mas quando a gente funda o Elos, a gente não tem clareza do que significa, né? Quais são as obrigações, todo o arcabouço jurídico. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Da gente entender. Até atualmente eu coordeno um projeto que se chama Tá Legal, porque ao longo desse processo, a legislação no Brasil também mudou bastante, né? Para uma organização existir, o Código Civil determina, né, que seja uma organização que tenha, no mínimo, uma diretoria e um conselho fiscal composto por 3 membros. Esse é o mínimo que o Código Civil, a reforma do Código Civil traz. As decisões são feitas em assembleia, tem que ter pelo menos uma assembleia ordinária por ano, de prestação de contas, até o dia 30 de abril. A contabilidade ela é feita dentro de normas contábeis do terceiro setor, então é difícil você achar um contador que saiba fazer, porque eles estão acostumados a fazer de pequenas e médias empresas, e do terceiro setor tem um normativo específico que chama ITG 2002, ela é de 2002 a legislação. Aí o que acontece? Antes, os movimentos populares abriam CNPJ para fazer parcerias, e uma vez por ano eles faziam imposto de renda, né? Pagavam um contador para fazer imposto de renda. Se eles não fizessem imposto de renda, vinha uma multa lá de R$ 500 por ano. Porém, as coisas foram se atualizando, né? As contabilidades deixaram de ser analógicas e passaram a ter obrigações no sistema do e-social. E hoje, todo CNPJ precisa obrigatoriamente ter um contador. Então, assim, eu acompanho vários movimentos populares que estão super endividados, porque se você não manda as obrigações acessórias todo mês por um contador, você recebe multa. Tem uma situação
tem organização que o fundador está com problema de saúde acamado e foi bloqueado o benefício dele por uma dívida, o benefício pessoal dele, na pessoa física. Então, assim, as pessoas acham que fundar um CNPJ, ter uma organização, é uma coisa simples, porque muita gente acha assim, vou ter o CNPJ para fazer... Elas olham para os direitos, mas elas não olham para os deveres. Hoje, com um certificado digital, para você poder fazer qualquer coisa, você tem que ter o certificado digital do representante legal, o certificado digital da organização, o contador, né? Tem que ter todas as coisas registradas em cartório anualmente, tem que cumprir, várias organizações não cumprem. Então, e aí tem também as certificações, né? Então, a gente começou muito com trabalho voluntário lá atrás. E aí a gente foi se aproximando de algumas organizações que estavam trazendo conceitos. São duas organizações, uma se chama a Choca, de empreendedores sociais. A gente teve o diretor executivo na época foi fellow a Choca, e a Artemisia, que trazia o conteúdo de negócios sociais sustentáveis, ou seja, mesmo sendo uma organização do terceiro setor, como é que você pode gerar receita para não ficar só dependendo de recursos de doações, né? Então, ao longo do caminho, a gente foi encontrando algumas organizações que foi apontando novos caminhos para o nosso grupo, né? E a nossa estratégia sempre foi fazer formação de jovens, porque a gente acredita que com pessoas formadas reaplicando esse processo de trabalho, a gente está contribuindo para a mudança e a transformação, né? O nosso propósito é impulsionar um movimento de fazer acontecer já o mundo que todos sonhamos. Então, a gente impulsiona esse movimento a partir de formação de pessoas que podem ser multiplicadoras dessa forma de agir no mundo, né? Que passa desde um comportamento no seu dia a dia, da pessoa consigo mesma, da pessoa com o outro, da pessoa com o mundo, até da construção de projetos compartilhados, né? De você nunca chegar com uma ideia pronta, mas você de conceber e construir essas ideias. E é muito interessante, porque hoje a gente tem jovens na política, a gente tem deputado federal, tem um candidato à presidência de Guiné-Bissau, a gente tem uma série de jovens que passaram por esse processo formativo e que têm feito a sua trajetória disseminando e fazendo dentro do seu contexto, né, do mundo das empresas, do mundo das organizações sociais em territórios periféricos, até no mundo da política. Então, é uma forma de ser e agir. A evolução ela é uma consequência. A gente acaba sendo chamado, uma pessoa conhece a outra, e aí muitas organizações nos procuram porque alguém indicou, porque alguém já fez parte de um processo de trabalho. Então, o Elos, ele tem 3 frentes para o mundo. Nós somos 5 frentes dentro da gente, né? A organização possui 5 células de atuação, 3 vão para o mundo e 2 dão suporte. Então, o que dá suporte? A governança, onde a gente tem o conselho consultivo, a gente tem o conselho fiscal e a gestão e futuro, onde eu, Rodrigo e Mariana fazemos parte, e a gente tem o institucional, onde estão comunicação, administrativo financeiro, TI, tudo que dá suporte. Então, são áreas internas. Para comunicar com o mundo, para ir para o mundo, a gente tem a área de educação, onde estão os processos formativos para adolescentes e para pessoas acima de 18 anos, intergeracional. A gente tem a área de soluções, que é a área que desenha propostas, processos específicos para cada demanda que chega, muito conectada com as fundações, com o mundo das empresas. E a gente tem a área de movimento, que a área de movimento ela acolhe e cuida e mantém vivo a chama tanto dos egressos dos cursos de educação quanto dos territórios. A gente tem a rede de comunidades e a rede de guerreiros, onde o movimento faz toda a parte de assessoramento, né, com atividades presenciais, atividades online e assessoramento territorial. Então, essa forma
ela foi sendo fruto de uma evolução do trabalho. A gente não sabia que um dia ia chegar e fazer isso. A gente hoje tem um time com uma equipe fixa de 35 pessoas e uma equipe de projeto de mais 20. Então, nós somos mais de 50 pessoas espalhadas por esse Brasil e a gente tem uma atuação internacional, não só pela rede de guerreiros, mas a gente faz parte há 14 anos de uma cooperação pela Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, de países de língua lusófona, países lusófonos, de língua portuguesa. A gente tem uma cooperação em Guiné-Bissau, junto com a Gol de Letra, enfim, com várias agências da ONU, mas capitaneada pela ABC, né? É uma cooperação sul-sul, onde lá foi construída uma escola sustentável. Olha só, essa história é interessante. O IAB, a gente foi para o Itamaraty para pedir apoio institucional para o Guerreiro Sem Armas, que a gente recebe jovens do mundo inteiro, muitos jovens periféricos que não conseguem vistos. E a gente queria uma parceria para viabilizar os vistos desses jovens periféricos de outros países para que pudessem entrar para fazer parte da fase da imersão do Guerreiro Sem Armas. Isso há 18, 19 anos atrás. Quando a gente foi apresentar o que o Elos fazia, o ABC, que recém-criada, estava com alguns projetos de cooperação iniciando e tinha uma necessidade de fazer um projeto em Guiné-Bissau. E aí o IAB estava junto dessa rede para fazer um concurso nacional de arquitetura para a Escola Sustentável de Guiné-Bissau. Se você der um Google aí, você vai ver. E aí, primeiro, o Itamaraty, a agência, falou: o Elos não pode fazer, vocês são todos arquitetos, vocês não querem fazer esse projeto? A gente falou: olha, a gente sugere um concurso nacional de arquitetura, e a gente, onde arquitetos do Brasil possam fazer sua contribuição. O que a gente fez foi ir até Guiné-Bissau, fazer todo o trabalho de identidade para montar o termo de referência das condições e das considerações. Mas esse projeto só chegou no Itamaraty porque um jovem chamado Avelino andava 4 quilômetros para ir ver a internet. E aí, um dia, ele digitou São Paulo, que é o nome do bairro dele lá em Guiné-Bissau. E ele caiu no São Paulo Futebol Clube e depois ele caiu na Gol de Letra. E ele mandou uma carta para a Gol de Letra falando da necessidade do sonho dele de construir uma escola na comunidade de São Paulo, porque as pessoas da comunidade de São Paulo tinham que andar muito para ir para a escola a mais próxima. O Sóstenes, falecido Sóstenes, e o Raí receberam essa carta e eles não sabiam o que fazer. No mesmo período, a Agência Brasileira de Cooperação marcou uma vistoria, uma ida na Gol de Letra para conhecer, e contou sobre essa possibilidade de integração com países de língua portuguesa. Então, o Sóstenes, o Raí e o Léo pegaram essa carta e falaram: olha que coincidência, um jovem de Guiné-Bissau escreveu isso aqui. A gente recebeu esse e-mail, né? E a gente não sabe, né? Não tem como a Gol de Letra fazer parte disso. E aí nasce, então, essa cooperação, onde junta a Gol de Letra, Elos, a partir de uma cooperação que já era prevista para Guiné-Bissau, né, por ser um país de língua portuguesa, e nasce esse processo. Então, as coisas elas não são planejadas, elas vão acontecendo, né? E desde então a gente forma jovens lideranças, a gente construiu a escola, tem uma parte que é licitação, tem uma parte, o concurso público aconteceu, o projeto foi escolhido, e faz 14 anos que ele está lá, e a gente, uma vez por ano, ainda vai para lá e faz o acompanhamento do processo. Então, são coisas que vão acontecendo sem a gente planejar, né? A gente tem uma parte do que a gente faz que é planejado, estruturado, e tem outra parte que aparece no nosso caminho e faz parte da nossa missão, acolher. Então, é um misto de planejamento,
mas também de lidar com aquilo que chega, né? E como chega. Essa escola já terminou a construção? Faz tempo, já está 14 anos. Sim, se você procurar Escola Sustentável em Guiné-Bissau, São Paulo, no Google, você vai ver imagens lindíssimas, tem publicações, tem vídeos. É bem, bem bonito esse projeto. E a gente está fazendo Guerreiros Sem Armas, estamos com uma turma aqui e temos pessoas de Guiné-Bissau, lá desse território. Todo ano vem 2 ou 3 para cá. A gente convidou 2 amigos da época da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, especialistas em bioarquitetura. Um se chama Tomás Lotufo e o outro se chama Henrique. O sobrenome do Henrique é Pinheiro, Henrique Pinheiro. E eles que Guiné-Bissau usa muito arquitetura com terra, mas tinham muitas patologias que a gente identificou. Então, o Tomás e o Henrique foram para lá e cuidaram da implantação das oficinas dos tijolos para a construção da escola, já trazendo soluções na composição da massa para mitigar as patologias que estavam sendo identificadas lá, né, nas casas, enfim, o modo que eles... E também, então, foi uma troca de saber. Também tivemos oficinas para a construção de cisternas de fibrocimento, também com os nossos parceiros e amigos, que foram parte da nossa história, no movimento estudantil, na federação, nessa história que eu contei do Museu de Pesca, que foram para o mundo da arquitetura sustentável, e a gente, de certa forma, colabora quando pode. Eu vi também que o Elos ele já participou, ele já fez projetos, já promoveu lideranças em diversos outros países. Então, África do Sul, alguns países da Europa, como Espanha, Portugal, Holanda, talvez. Uma coisa que eu queria entender, o programa é um programa, o Guerreiros Sem Armas, que formam essas lideranças que aí eles ficam aptos a fazer projetos seguindo basicamente os valores do Elos. É isso? Cada uma dessas parcerias que você viu, às vezes é uma atuação direta do nosso time, às vezes é compartilhada com pessoas formadas. Sim, o Guerreiro Sem Armas, ele nasce, como eu contei lá atrás, de estudantes latino-americanos querendo vir conhecer, predominantemente da arquitetura, querendo vir conhecer a experiência do Museu de Pesca de Santos, que chamava Grupo Reviver, esse grupo de extensão acadêmica, né? A gente ainda nem tinha a legislação dos escritórios modelos de arquitetura, foi em 97, com o Rodrigo Rubido, que faz parte da fundação do Elos, que a gente conseguiu inserir nas diretrizes curriculares nacionais os escritórios modelos de arquitetura, né? A nossa história começa aqui em 96. Essa experiência do que a gente estava fazendo, a partir da escuta das populações caiçara, a partir da escuta dos diferentes públicos da cidade para fazer o projeto do museu, isso é um dia, voltando de um encontro latino-americano de arquitetura, alguns amigos pararam aqui em Santos e começaram, e se a gente fundasse uma universidade que fosse aberta, que abrisse somente no verão, primeiro, né? E se todo esse conhecimento pudesse ser compartilhado? Então, a primeira edição do Guerreiro Sem Armas acontece em 99, tinha o codinome Universidade Aberta de Verão, Escola de Guerreiros Sem Armas, e o Elos, o CNPJ do Elos é de 2000. Então, assim, o Guerreiro Sem Armas, na sua primeira edição, recebeu predominantemente estudantes de arquitetura do Brasil e da América Latina para experienciarem essa forma de fazer e atuaram em 3 territórios, Praia do Góis, Dique da Vila Gilda e Ilha Diana, que eram territórios com comunidades caiçaras, porque eram os territórios que a gente estava interagindo por conta de toda a elaboração, né, do processo do museu. Então, isso veio fortalecer. Hoje, o programa ele tem uma outra... 2007, o Elos, veio uma pessoa chamada Bob, de uma organização chamada Bercana. Eles estavam rodando pelo mundo, encontrando o que eles chamavam de learning centers, centros de aprendizagem,
onde o conteúdo ele era significativo e transferido de uma forma diferenciada. E ele caiu aqui em Santos, foi indicado para nos conhecer. Quando o Bob chega, e em 2007 era um momento crucial na história do Elos, onde a gente estava a ponto de fechar, assim, a gente estava vivendo muitos desafios financeiros, todo mundo já formado e tal, e a gente fazendo uma atuação de trabalho voluntária, muito mais voluntária do que remunerada, e a gente precisava fazer algo, né, para transmutar isso. E o Bob, ele vem e ele começa a apontar para a gente todas as... Ele faz o que a gente faz nas comunidades, ele trouxe o olhar dele, né? Ele colocou o óculos da abundância e trouxe tudo que ele reconhecia de importante que a gente estava fazendo e ajudou a gente a planejar como a gente podia transformar aquele momento. Quando a gente entrou para a Rede Berkana, a gente passou a pertencer a uma rede com atuação no mundo, em vários países, Paquistão, África do Sul, bom, a Europa, a Ásia, a gente só não foi para a Oceania com essa rede, né? E em 2007, então, vem jovens empreendedores sociais que atuavam nesses centros de aprendizagem, vêm para o Brasil. Então, a primeira edição internacional que sai da Latinoamérica e vai para o mundo é 2007, quando então a gente faz 99, 2000, muito mais latino-americano com foco, né, nas redes que a gente circulava. Aí a gente tem uma experiência no Paraguai, depois disso, feita no Paraguai, depois a gente faz essa experiência com pessoas de vários países, né? Foi para a internacionalização a partir da Rede Berkana, e a partir dessa experiência em 2007, tem uma experiência no México, um Guerreiro Sem Armas no México, e existe um processo seletivo para os jovens virem, né? A gente acredita que o Guerreiro Sem Armas é um programa para transformar a realidade de quem já está fazendo alguma coisa e quer melhorar, ou já quer fazer alguma coisa e não sabe por onde começar. Então, você tem uma ideia, mais de 2.000 pessoas se inscreveram esse ano e chegaram aqui até o final 42, né? Porque é uma jornada, o Guerreiro Sem Armas é uma jornada de 1 ano e meio, onde você tem um processo que chama Caminho do Sim, onde você é o processo seletivo, mas ele já traz transformação pessoal, né, de você consigo mesmo. Depois vai para o jogo da abundância, depois vem para a imersão e depois tem a fase de revolução, que ela é acompanhada à distância nesse processo de reaplicação da metodologia dentro do que cada um quiser fazer, né? Isso é uma parte. Então, a gente tem desde morador, já teve um morador de rua na Argentina, né, que pertence a uma organização que apoia os moradores de rua. Ele foi morador de rua, depois ele montou uma organização, né, ex-morador de rua, mas ele veio para cá para aprender e para levar isso, até jovens de famílias empresariais do Brasil, né? E é nesse processo de troca e de distanciamento de realidade socioeconômica que acontece também muitas aprendizagens, né? Outras experiências em outros países, o Elos teve um período que a gente tinha uma organização na Holanda, o Elos Holanda. A gente fez cooperação com a comunidade europeia, com a Oxfam, a gente fez várias parcerias lá. Mais perto da pandemia, a gente decidiu focar no Brasil, né, e trabalhar com reaplicadores. Então, a gente fecha, encerra, né, essa relação da instituição lá na Holanda, e permanece com a estratégia de fazer o trabalho a partir da organização brasileira, chegando no mundo a partir dessas redes e de pessoas formadas.
sobre a questão da pandemia. Como eu estava vendo, tem parte do projeto que é imersão, então muitas vezes as pessoas vêm para Santos, tem querendo ou não, tem muito contato entre as pessoas. Eu imagino que durante a pandemia não tenha sido um momento tão fácil que tiveram que realmente buscar soluções criativas, né? Primeiro, a gente começou a ser muito procurado pelas comunidades que a gente atende, então, pedindo ajuda, né? Como é que eles podiam fazer? Então, a gente criou, dentro da Rede Elos, um programa que a gente nunca trabalhou com com assistencialismo, né? Mas a gente entendeu que, naquele momento, a insegurança alimentar era uma questão. Então, a gente mobilizou quase 4 milhões de reais, porque a gente também transita, né, e é reconhecido como organização de transparência. A gente tem 6 anos o prêmio Melhores ONGs dentro das 100 melhores iniciativas do país no quesito da transparência, da idoneidade e tal. Então, a gente foi procurado por muitas pessoas para fazer investimento para isso. E aí a gente foi fazer a escuta das comunidades. Tinham comunidades conectadas com guerreiros, comunidades quilombolas, indígenas. Teve comunidade indígena que o que eles queriam era anzol, sal, né, eram itens específicos. Então, a gente customizou os kits, né, tanto de higiene quanto os kits de segurança alimentar. Teve comunidade que a gente, em vez de encaminhar, eles queriam sementes, eles queriam os insumos para fazer e não os produtos industrializados prontos no formato de cesta básica. E, claro, teve muita cesta básica e kits de higiene a partir de muita interação com empresas e pessoas físicas nessa história. Então, primeiro a gente fez esse processo de escuta, perguntou para eles como eles achavam que podia acontecer, e aí a gente desenhou a estratégia. A gente começou a trabalhar em alguns territórios, inclusive fazendo trabalho técnico-social em território de Minha Casa Minha Vida, à distância, né? Então, a gente foi conhecer algumas pessoas um pouquinho antes do fechamento total, e aí a gente teve que criar processos formativos online, né? Trazer como é que a filosofia Elos pode ser transferida no ambiente online. A gente criou a trilha Elos, que são videoaulas e processos síncronos e assíncronos para reflexão. A gente adaptou a Vivência Oasis para um formato virtual, só com a etapa de mão na massa, quando já podia, né? Quando já estava aberto. É isso, como você disse, a gente teve que fazer toda uma adaptação, mas o cerne de que a gente se colocar a serviço, né? Entender quais eram as demandas e necessidades das comunidades e da rede de guerreiros, e, junto com eles, criar uma estratégia de atuação. Então, do ponto de vista emocional, a gente tinha as trilhas Elos, onde as pessoas puderam vivenciar ou fazer partilhas, né, em grupos a partir da metodologia. O foco principal da segurança alimentar, que teve essas diferentes estratégias: cartão alimentação, cesta básica, kit horta e kit customizado para as tribos indígenas dos Manchinares e outras áreas. Então, a gente criou uma plataforma de captação de recursos específica e se colocou em ação. Foi isso. Que é super importante, né, fazer essas adaptações pro pessoal que vai receber, né? Querendo ou não, eles que vão receber, precisam falar e devem ser atendidos com base naquilo que eles realmente precisam, né? Por mais que a gente procurava evitar o contato, mas na hora de fazer as entregas tinha que ter o contato entre pessoas. Então, todo o alinhamento e recomendação de como era para acontecer, de que forma era para acontecer, a gente mandava todas, né, as máscaras, os kits, tal, para que as lideranças pudessem montar a operação das entregas. A gente tentou enxugar ao máximo o nível de intermediação para que tivesse um mínimo de aglomerações, né, vamos dizer assim.
Você faz parte do CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E queria saber como surgiu o interesse sobre o direito das crianças, dos adolescentes, como também foi essa adaptação, tanto em momentos, por exemplo, da pandemia, como na formação de jovens, formação de líderes. E também poderia falar também um pouco sobre como a arquitetura pode dialogar com esses direitos de infância e adolescentes no território. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro que assim, a gente se entende como um ativo para influenciar as políticas públicas, né? Porque a gente tem o conhecimento técnico e a gente tem a escuta da comunidade. Então, o Elos, ele participa, o Elos, ele está formalmente conectado à política da assistência social, dentro da área de assessoramento, não de atendimento direto, mas na área de assessoramento, né? Dentro da política da assistência social, você tem atendimento e assessoramento, o Elo se enquadra no assessoramento. Dentro do assessoramento, né, nesse item de fortalecimento de vínculos e convivência. Mas a gente se entende e a gente sempre atuou em diferentes conselhos municipais. Primeiro, a gente atuava no desenvolvimento urbano, né, pela conexão das decisões sobre zoneamento de interesse especial, sobre, né, a lei de uso do solo e o impacto que isso traz, né, na gentrificação e tudo mais. Depois a gente foi para o da assistência, então a gente tem cadeira na assistência, no Conselho Municipal da Assistência Social, no Conselho da Criança e Adolescente, no Conselho de Segurança Alimentar, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Em Santos, em alguns municípios aqui, a gente tem, pelo menos no CMAS, né, da assistência. Quais são as conexões? Né? Então, primeiro, a gente tenta mobilizar as comunidades para participar, né? E a gente leva informação. Então, assim, não dá... A maioria dos territórios que a gente atua tem uma grande preocupação com a infância. Então, não tem como ter uma... A maioria dos mutirões são para construção de creche, de praça, de parque, de espaços para que a infância possa acontecer, né? O brincar possa acontecer. Então, a gente entendeu que era muito importante a gente estar dentro do CMDCA para poder trazer o olhar do Elos, né, para esse coletivo que muitas vezes faz o atendimento, e a gente com essa visão do território e do assessoramento para contribuir. Todos os conselhos, alguns pararam na pandemia, outros permaneceram. O CMDCA permaneceu, né, teve todo um trabalho, uma pesquisa que foi feita da evasão escolar, teve um projeto financiado para a gente estudar evasão escolar, né? Então, feito parte presencial, parte à distância, em contato com as escolas estaduais e municipais, para fazer a busca ativa, porque teve todo o processo de adaptação, né? Principalmente as escolas públicas, que os dispositivos de interação não são acessíveis, né? Nem todo mundo conseguia ter internet para fazer interações, a distribuição da merenda, enfim, uma série de coisas. Então, a gente se reunia virtualmente, né, para fazer essas discussões. Não se teve projeto apoiado, né? Normalmente se tem edital anual. No ano da pandemia não se teve o edital, mas as discussões permaneceram. Então, a gente entende que não dá para só fazer o trabalho técnico nos territórios, se a gente não fizer a nossa parte dentro dos espaços de participação que a democracia permite. Então, vou dar um exemplo. Estava tendo discussão do plano de mobilidade no CMDU, e aí tinha uma discussão lá no Morro. Não tinha uma linha no plano de mobilidade para atender o Morro. E o Morro tem uma série de desafios. Os morros de Santos, eles têm um problema sério de acessibilidade, e aí é uma situação bastante desafiadora que precisa ter um planejamento de melhoria do que é possível fazer.
Então, a partir do olhar dos moradores, então a gente mobilizou os moradores dos morros que a gente atua para irem lá dar suas sugestões. E aí a gente conseguiu pelo menos ter 3 linhas no plano de mobilidade que tinha 0 propostas para os morros, ter 3 propostas endereçadas, né? Então, é um pouco isso. E aí, o morador que está lá no dia a dia, ele não lê diário oficial. Ele não sabe que vai ter reunião de audiência pública. Então, a gente é também disseminador, né, desses principais momentos onde é possível que a participação popular traga diferença no planejamento da cidade. Toda essa questão de arquitetura, criança, adolescente, acredito que sejam as pessoas que mais precisam de assessoramento, né? Porque elas são um pouco mais dependentes das outras e muitas das vezes carece de atendimento para essas pessoas. Olha, Davi, o meu sonho é que a gente consiga ter um arquiteto dentro do programa Saúde da Família. Porque questões de falta de insolação, ventilação, precariedade traz muita doença. Não tem um fisioterapeuta, não tem um enfermeiro, a nossa classe, nosso conselho deveria lutar para que tivesse o entendimento de que a arquitetura também é uma questão de saúde pública. Né? E em vez de você ir lá se consultar que seu pé está quebrado, que sua respiração está ruim, ou que você está com uma coisa. Não, se você pudesse ter uma consulta de arquiteto e o arquiteto pudesse falar: ó, abre essa janela aqui, tira isso daqui, faz aqui. A autoconstrução existe, entendeu? Ela está lá, mas às vezes pequenas dicas, né? Que eu acho que o ATIS vem para isso, mas o ATIS muito descolado ainda do dia a dia, né, das pessoas, né? Para mim é uma questão de saúde pública. Muitos problemas de saúde que a gente, se você pegar, começar a fazer coleta de dados das unidades básicas de saúde que atendem os territórios periféricos, você vai ver constância em alguns tipos de doenças. E essas doenças são relacionadas à questão da falta de infraestrutura nas suas diferentes frentes, né? Regiões mais úmidas, regiões mais secas, enfim, cada um tem sua. Então, o meu sonho é que um dia o SUS possa entender que no time do Saúde da Família, que na orientação para as agentes comunitárias de saúde, a gente possa ter um time de especialistas na área, né, para que possa fazer orientações para as pessoas fazerem pequenas intervenções no seu lugar e que isso possa trazer transformação mesmo de saúde para as pessoas. Vou dar uma opinião minha, que acho que pessoas, principalmente crianças e adolescentes, se não possuírem um lugar bom que tem acesso também à cultura, educação, lazer, além de ter, por exemplo, casas, moradias que realmente são dignas e que isso teoricamente já nós temos como nós damos essa garantia, mas na prática pouco acontece, né? Ainda não é tratado assim, pouco as pessoas discutem até mesmo o que seria moradia digna e tal. E acho que é muito importante esse assessoramento e realmente, por exemplo, colocar um arquiteto para trabalhar com SUS, como saúde, porque acho que se uma pessoa de zero, por exemplo, de 0 a 6 anos, não consegue alguns atendimentos, algumas necessidades mínimas, na minha concepção, essa pessoa será quase condenada a uma vida difícil. Então, às vezes, sei lá, pegou uma doença quando criança devido a alguma patologia dentro de casa. Por exemplo, falta janela, falta de insolação, pode condenar a vida dessa pessoa por todo o restante dela. Acho que realmente é um problema de saúde pública que o governo em si, todas as suas instituições devam ser um pouco mais incisivo em acreditar que o arquiteto tenha a sua função um pouco mais social. É um direito das pessoas terem um arquiteto para conversar, mas ainda está um pouco fora, como você está falando, um pouco fora da realidade ainda de todo o Brasil. Essa consultoria pública. Lá no governo Celso Daniel,
em Santo André, quando ele ainda era vivo, há muito tempo atrás, em Santo André, a gente teve a oportunidade, antes de existir a TIS, de fazer um projeto dentro do Santo André Melhor Ainda, chamava Santo André Melhor Ainda, ganhou prêmio na ONU e tal. A gente fez, na primeira comunidade, Vila Coreia, e depois na segunda comunidade, Tamarutaca, a gente fez família por família. Né? Tinha um recurso do Banco do Povo para a família poder pegar emprestado por juros bem baixinhos para ela fazer as melhorias. Então, a gente fazia a medição da casa das pessoas, a gente conversava com a pessoa para entender o que ela desejava e a gente tinha prioridades. Claro, primeiro era elétrica, para não pegar fogo, segundo, de insolação e ventilação, a pessoa podia fazer os 4 estágios. Terminava na estética, com reboco e pintura e melhoria na frente, mas essa era a última fase. Primeiro tinha que melhorar as condições de segurança e salubridade para depois chegar no investimento da técnica. E foi muito interessante porque 3 pessoas não queriam de jeito nenhum, falaram que não iam, que não iam. E aí aqui tem aquele livro do Vestido Azul, né? Um livro de criança que traz um pouco essa retórica que aconteceu de fato lá. Conforme a casa dos vizinhos foi ficando mais bonita, né? Então foi ficando, a vizinhança toda começou a ficar bonita. E só 3 casas não queriam aderir, né? Não estavam querendo aderir, não queriam nos receber, não queriam aderir e tal. Mas quando eles foram percebendo que a casa das pessoas estava muito mais arejada, muito melhor, mais insolada e ainda ficando bonita, as pessoas passaram a aderir, né? E tinha todo um ritmo, né? A gente aprovava parte da obra, cada morador executava, a gente acompanhava a execução e liberava a próxima parte. Então foi um projeto bem interessante de assessoramento técnico, como piloto e experiência, que trouxe. E aí, o que a gente trabalhou? Para sair do individual e ir para o coletivo. A passarela, aí a gente trabalhou no coletivo um projeto de integração. Então, tinha, vamos dizer, a passarela, o leito peatonal que atendia as unidades habitacionais era comum. Então, a gente discutiu coletivamente esse leito, e aí a prefeitura investiu, e eles em mutirão, a gente fez um mutirão para embelezar, para acertar, para deixar bonito o espaço coletivo de acesso. Esse não era viabilizado pessoalmente por ninguém, mas sim pela prefeitura, e individualmente as unidades que já tinham recebido água e esgoto, mas ainda tinha uma percepção pelo entorno de que ainda era um território periférico, né? A partir do momento que fizeram suas reformas e cuidaram do seu espaço coletivo, passaram a ter integração visual com a cidade como um território comum. Esses projetos são muito interessantes e imagino que trazem um impacto muito grande para todos aqueles que usam, né? Infelizmente a praça não pôde ser construída, espero que tenha alguma praça, não tem próxima, né? É difícil. Geralmente não, realmente é uma situação difícil. Eu fico imaginando que esse projeto tem grandes impactos porque acredito que haja pelo menos uma falha, né? Então nós fazemos esses projetos por conta de uma necessidade grande que surge ali que ainda não foi atendida. Por exemplo, gostaria de ter uma praça que infelizmente não tem, que seria importante, né? Ou um restaurante popular e tal. Como você assim definiria que uma construção de uma cidade que respeite, né, tanto criança, adolescente quanto qualquer outro, como esses grupos? Olha, eu acho que do ponto de vista do sonho, acho que Lúcio Costa materializou na superquadra, né? Pelo menos nas superquadras que foram implementadas na sua plenitude. Acho que, obviamente, eu sonho não só com espaços físicos, né? Que é o que eu estou falando, né? Na concepção das superquadras, onde você tem todos os serviços atendidos ali e você consegue equacionar e solucionar esporte, lazer, cultura,
religião e comércio e serviços, né, dentro de um perímetro urbano. Mas eu acho que tem uma atitude para mim que é o que eu acho que uma cidade ela precisa ser construída com as pessoas, tomando as rédeas também, né? A gente tem uma cultura de terceirizar o problema. Isso é problema do prefeito, isso é problema do vereador. A gente, inclusive, as pessoas confundem muito o papel do executivo e do legislativo no seu dia a dia, até mesmo porque tem todas essas questões de orçamento público, né? Que está aí toda a discussão atual sobre a destinação, que o orçamento público ele está na mão dos deputados e senadores e não está na mão do executivo. Mas não vou entrar nessa, nem vou entrar nessa seara. Mas eu acho que a atitude, acho que o que o Elos procura nos projetos de juventude, nos projetos de adolescentes, que a gente decidiu há 2 anos trabalhar com adolescentes, é que os adolescentes entendam que eles podem ter ideias, implementar ideias e participar das decisões, sabe? Mais do que as crianças precisam ser escutadas, elas podem ser atendidas dentro das suas ideias. Os adolescentes precisam ser escutados e podem ser atendidos dentro das suas ideias, e não as ideias virem prontas de gabinetes sobre uma lógica e um repertório colonizador, de uma visão de mundo diferente de quem usa. Então, esse processo da governança, ele é muito importante, independente se o espaço ele é excelente ou não, né? Entendendo que os espaços públicos, os equipamentos públicos, no meu sonho, tinha que ter uma chave na mão da comunidade. A prefeitura não tem grana para pagar o funcionário público de fim de semana e de domingo, deixa na mão da liderança. A liderança abre, a liderança cuida, porque as pessoas podem usar esses espaços quando elas não estão trabalhando, e a maioria tem uma jornada 6x1, então só sobra o domingo, entende? Mas domingo está fechado porque o município não tem dinheiro, a lei congelou lá, não pode contratar, não sei o que lá. Então, assim, fica muito difícil. Mesmo nos lugares que tem equipamento, não tem. Porque o dia que está aberto, não é o dia que a pessoa pode usar. Então, para mim, você entende que não adianta ter um equipamento maravilhoso se fica fechado de domingo? Sim. Então, não adianta, não é questão de ter ou não ter. Para mim, está muito mais na governança e nessa construção de confiança, né, entre o poder público e as pessoas da comunidade, para que sim, quando você tem a chave na sua mão, você tem direitos e deveres, né? Você tem que zelar, você tem compromissos, né? E às vezes a gente fica com medo, a gente quer só os direitos e a gente muitas vezes tem medo dos deveres, né? Do que isso pode repercutir. Nós vamos entrar um pouco agora na questão da ditadura e, por exemplo, você estava falando sobre atitudes também, de como algumas teve implementações e alguns projetos são meio que vindos de cima e são forçados para baixo, querendo ou não, a ditadura que nós tivemos aqui no Brasil, de 64 até 85, muito se passa sobre isso, né? Então são, às vezes, comandos de cima para baixo que acaba não sendo o melhor no final das coisas. Você acha que acredita que a ditadura moldou essa forma de pensamento, de pensamento de algumas atitudes, então de realmente seguirmos algumas legislações, etc. E acha que nós estamos mudando com relação a isso, ou ainda continua esse pensamento ainda mais fechado? Bom, para mim a ditadura é um absurdo, né? Vou deixar bem claro que porque ela rompe e congela todo um pensar, um sentir e um agir de uma parte, né, de um pensamento. Ela molda. Ao mesmo tempo, o país, naquele momento, estava entende que vivenciando um processo de industrialização e desenvolvimento, a arquitetura moderna, o concreto armado, né, as grandes coisas acontecendo já desde a década de 60,
mas ainda muito nesse movimento, né, de arquitetura. Aí eu vou falar do meu estado, da arquitetura brutalista paulista, tendo essas influências, e do ponto de vista de construção, vou dar o exemplo aqui da Baixada Santista. Então, você tem a construção do sistema imigrantes, e essa construção ela é um vetor de ocupação, porque os trabalhadores vieram trabalhar aqui, não tinham onde morar, e vão, né, se aglomerando na Vila dos Pescadores, vão se aglomerando nas proximidades, porque esses projetos de grande impacto, eles trazem migração de população, né? E você teve, então, um Banco Nacional de Habitação criado, algumas estratégias de habitação criada, mas muito focado na provisão e não nas melhorias daquilo que a cidade que estava sendo concebida e construída a partir desses processos migratórios, né? Acho que para mim tem a ver com isso. O pensamento e as políticas públicas articuladas e implementadas nesse período, elas desmontam o sistema de atendimento social, né? Esses atendimentos sociais e toda a parte da política da assistência que não existia naquela época, a política, o SUAS vem em 2000, se eu não me engano, acho que é 2000, estão muito ancorada, né, nos movimentos das igrejas católicas, né? E aí agora você pegando o atual documentário da Petra, né, e aí cruzando religião, política, você vai tendo aí, né, um panorama do que significou, do que significava também o projeto político idealizado naquele momento. O que eu penso é que naquele momento, assim, eu, Thaís, era uma criança, eu estou falando por mim, né, do que eu vivi na minha família. A minha família procurava não falar, porque existia um medo, claro, de que pudesse acontecer algo, né? Pessoas sumiram. Então tinha um medo, então tinha uma coisa muito velada no dia a dia. Eu estou falando, era uma criança, tinha até 5 anos, mas eu tenho lembranças disso, né? E aí eu estou falando de uma família de classe média, de pessoas brancas que moravam em Santo André, numa área de metalurgia, e meu pai, né, atuando metalúrgica e siderúrgica. Então, nesse contexto, como funcionário de uma estatal, né, uma estatal. Então, acho que o desenvolvimento da arquitetura, nesse contexto da provisão habitacional, ele tem desdobramentos do que era o modelo de fazer uma produção em massa, seriada, e você tem muitos lugares construídos fora da malha urbana, levando essas pessoas para ficarem cada vez mais longe, né, propositadamente. Então, tem aí um arranjo, né, de urbanismo e dentro de um pensamento, né? E que, infelizmente, depois, querendo ou não, se repete no Minha Casa Minha Vida dos anos 2010, né? Quando o projeto político não era habitacional, era econômico, né? De você manter a economia aquecida, prioritariamente, a partir da construção enfim, da concepção do Minha Casa Minha Vida 1. E que, parcerizado com as empresas fizeram repetir um modelo que existiu na década de 60 e 70, dentro da ditadura militar, né? A produção em série, o afastamento das populações dos lugares com infraestrutura, e acho que é isso. Não sei se eu te respondi, mas tentei. Acho que realmente esse momento da história triste, né, da história brasileira que passamos por isso, também é marcado por grandes projetos e também grande afastamento, né, das pessoas com o governo, falta de transparência. Tivemos diversos problemas e pelo menos acredito que felizmente passou já alguns anos de lá para cá, né? Acredito que as pessoas consigam
se desenvolvendo fora, com pensamentos fora daquela... Os grandes eixos de abastecimento de energia, você tem a própria, o que é hoje da Transpetro, aqui, por exemplo, né, aquela era de fazer os oleodutos, né, todos os oleodutos que cruzam e cortam toda aqui uma região. Então, você tinha grandes projetos, você tinha muitas pessoas trabalhando nessas estatais. E, independente do pensamento político, elas tinham que seguir aquilo que estava sendo dado, entende? Então, tinha aí um medo da opressão, né? O direito de fala e todo, né? Só os muito corajosos revolucionários é que conseguiam se colocar em ação. Aqueles que estavam conectados com esses projetos de desenvolvimento pelas suas profissões tinham, na prática, pelo que eu vivi, tinham menos tempo de dedicação para essas outras coisas, ou se faziam de forma bem velada para não causar impacto nas suas próprias vidas, né? De perder sua vida, perder seu trabalho, perder sua família e tudo mais. Você imagina, nós somos de Foz do Iguaçu, nós estudamos basicamente dentro da usina de Itaipu, que foi uma obra, é uma obra enorme também feita durante esse período. Damos também os impactos que elas trouxeram, e aqui nós também temos alguns bairros que foram feitos pela Itaipu, pelo governo, para os trabalhadores que vieram aí de vários lugares. Então nós temos aqui a Vila A, a Vila B e a Vila C. A Vila A sendo mais destinada para os executivos aqui, né, que ali viviam na Itaipu, e ali, por exemplo, Vila B e Vila C foram destinados a outros tipos de trabalhadores, né, conforme vai cair na letra, conforme vai cair no nível o socioeconômico. Então você imagina, daí nós estudamos aqui a criação, e aí nós temos o problema de o alagamento, que, né, para fazer uma usina precisa fazer o alagamento ali da região, então afastamento de pessoas, de comunidades. Então essa questão aí nós estudamos frequentemente, não necessariamente sobre a ditadura, mas sobre a Itaipu, né? Frequentemente é debatido em sala de aula essa questão. E aí, aí algumas coisas também nós vemos, por exemplo, a habitação social aqui, definindo aqueles bairros bem quadrados, bem... A forma e a função ainda não são modernistas, porque muitos não têm pilotismo, não têm as janelas, não têm os preceitos da arquitetura, mas na relação da forma da produção em série, né? Na arquitetura como indústria, como produto de uma indústria. Né? Entra na produção em série e faz modular, repetitivo, uniforme, mesmo que a coisa não seja boa, se repete muitas vezes o mesmo modelo. Sim, e isso agora nós vemos uma mudança, né, em habitações sociais, em projetos de arquitetura mesmo. Assim como você estava falando, por exemplo, projetos que vocês fizeram utilizando saberes locais, então, por exemplo, palafitas e outros tipos de projetos que vão mudando isso conforme os anos. Eu acredito que isso tenha sido algo positivo, né? Nós conseguimos. Aqui a gente acompanhou, Davi, a Associação dos Cortiços do Centro, que é uma área portuária, com uma arquitetura colonial, né, da época do café, entendendo o porto como o maior porto da América Latina da exportação. E as casas antigas, historicamente, foram ocupadas por trabalhadores que não tinham condição de pagar aluguel e que sublocam seus quartos, porões, por um preço caro e com precariedade. A gente faz um trabalho desde 2003 com a Associação de Cortiços do Centro de Santos, e em 2005 a gente conseguiu um terreno da União, de um SPU, ainda no primeiro governo Lula, quando tinha uma portaria que o governo Bolsonaro depois derruba, que era com preferência para os imóveis da União serem utilizados para habitação de interesse social. A gente consegue a transferência do bem para a associação e consegue o crédito solidário, né? Para fazer esse projeto de arquitetura, foi uma parceria com uma organização chamada Ambienta, no qual eu também fazia parte, que era de assessoria técnica específica de arquitetura, e a gente fez visitas de inspiração a vários empreendimentos habitacionais de referência, e aí vieram algumas soluções bem interessantes no projeto. Então, primeiro, o projeto possui habitações de
1 quarto, 2 quartos e 3 quartos, porque as famílias não são uniformes, como na CDHU, que até então só podia ter 2 quartos, né? Só tinha apartamentos de 2 quartos. A gente elevou o térreo 70 centímetros, fez uma sobrelaje para que as famílias que moram no térreo tenham um pouquinho mais de privacidade. Quando você passa no térreo, você não olha diretamente o que está acontecendo, né? Você tem uma perspectiva para dar mais privacidade para quem estava dentro. A iluminação toda dos corredores de acesso acendem dentro de cada apartamento. A ideia era que durante segunda, quarta e sexta os finais pares acendessem e durante os ímpares acendessem nos outros dias, para diminuir a taxa condominial. Queimou a lâmpada, você é responsável por essa lâmpada aqui fora do corredor, para além da tua casa. Unidades comerciais no térreo, né? Onde a unidade é do condomínio, aluga para os empreendedores que precisam fazer geração de renda e você diminui taxa condominial. Todas essas soluções, elas foram oferecidas no projeto, que ainda não terminou a planilha é Sinap 2007, nós estamos em 2025, então não tem como terminar essa obra, né? Estão aí aguardando suplementação. Tem uma parte, o outro empreendimento, que foram feitas 2 fases, o fase 2 conseguiu retomar, acho que entrega até janeiro, agora o primeiro, são 113 unidades habitacionais, ainda não terminou, a obra está parada, né? Mas todos esses dispositivos foram amplamente discutidos com a comunidade a partir das idas aos empreendimentos de quem já morava e da escuta. Olha, é difícil, viu? Não tem dinheiro para trocar a luz. Olha, é difícil, viu? Não tem água para lavar lá embaixo. E aí a gente, então, recolhe a água da chuva, põe numa cisterna e tem o projeto hidráulico considera uma torneira em cada um dos andares, na área de circulação, para que possa ser enchido um balde e lavado. Então, assim, porque já que o relógio é individualizado atualmente, né? Então, você tem alguns dispositivos e estratégias de projeto que elas são implementadas a partir do sonho, de visitas de inspiração e de definição de como é que a gente pode, que ideias eu tenho para diminuir essas dificuldades que o outro, que já foi para uma realidade dessa, enfrenta e como é que eu posso diminuí-la, entendeu? Que a arquitetura, de maneira geral, para a grande maioria da população, sempre segue por questões econômicas também. Questões sociais também, mas econômicas muitas vezes então. Às vezes é um problema que as pessoas têm, a arquitetura consegue resolver, e cada caso é um caso, né? Cada um tem um problema diferente, e muitas vezes a arquitetura começa a seguir, vai seguindo por essa linha e tentam soluções mais criativas. Muito obrigado, viu, Thaís, de ter disponibilizado, né? Nós conseguimos fazer esse podcast. Então, quiser divulgar como as pessoas entram em contato com elas, entram em contato com você, ou se quiserem, por exemplo, fazer parte de algum programa ou até mesmo doação, fique à vontade para divulgar para aqueles que estão nos escutando. E muito obrigado novamente por sua participação aqui, viu? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Segundo, eu quero convidar cada um de que está escutando, que é uma pessoa sonhadora, que tem vontade de transformar realidades, né? Que se coloque em ação, né? Independente da metodologia. Acho que é muito importante a gente tirar ideias do papel e ir para a prática, e isso a arquitetura ajuda bastante. Me lembro a primeira vez que eu vi um projeto meu, né, um 2D virar uma obra, foi tão emocionante, foi muito emocionante ver aquelas paredes subindo, aqueles espaços sendo construídos, né? E isso não precisa estar só no campo da arquitetura, né? O Instituto Elos tem uma página no Instagram, @elosbrasil. A gente tem o site www.institutoelos.org. A gente tem um canal no YouTube com muitos vídeos. A gente tem uma biblioteca de conteúdo no ISSU, ISSUU. Se você digitar Instituto Elos, você vai ter acesso a muitos relatórios, a uma produção de conteúdo bem interessante. A gente tem oportunidades e a gente divulga os processos participativos que a gente está engajado, né, quando eles acontecem no Brasil, e as pessoas são bem-vindas a interagirem. A gente tem processos formativos abertos, gratuitos, processos participativos que possuem processos de seleção e são pagos, mas, no geral, a gente acredita muito nos universitários e nessa estratégia
da juventude, né, atuando nessa transformação. Acabas de escutar o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, uma entrevista gravada em julho de 2025 por David Ornelis, com edição de Gabriele Ribeiro da Costa, sob a orientação da professora doutora Andréa Moassab. Esse podcast foi realizado como trabalho final da disciplina Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Deixamos aqui nosso agradecimento especial à arquiteta Thaís Polidoro.